Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Max Shadow e estamos de volta com os nossos repórteres do torneio meta lá do nosso clã. Por lá realizamos torneios meta, especiais e hora interna e hora externa toda semana. Se interessou, link do canal está aqui abaixo na descrição. Esse último torneio que aconteceu na última sexta-feira teve aí mais uma vez vários decks aleatórios, uma característica muito comum dos torneios lá do nosso clã. Entre os decks, tivemos aí dois decks de Invoke de Monk Flip, um deles utilizando a engine de Dogma com Phoenix Force e a outra utilizando a engine de Eldritch também com Phoenix Force. Além disso, tivemos aí dois decks de Sword Soul TNI, um Live Twin ou Eve Twin como você preferir, um Phantom Knight, um Prankids e um deck de Shark. Deck esse aí que ganhou aí vários suportes aí recentemente na World of Legends. E desde já quero agradecer a participação de todos nesse torneio e parabéns aí por mais uma vez ter vários decks aleatórios. E agora sim partindo para a nossa grande final. Tivemos aí Pedro com seu deck de Invoke de Eldritch com Phoenix Force versus aí o Shibata versus Shibata com seu deck de Sword Soul TNI. Façam as suas apostas para quem irá levar esta grande final e logo depois irei comentar aí as decklists do primeiro e do segundo colocado. Agora sim, partiu!
Depois dessa grande final, o nosso top 4 ficou o seguinte. Em quarto lugar, ficou Yu com o deck de Invoked Dogma, Phoenix Force. Em terceiro lugar, o nosso garoto prodígio Gabriel Costa com seu deck de Pran Kids. Agora vamos conhecer as decklists do primeiro e do segundo colocado. Aqui temos a decklist do Shibata, que ficou em segundo lugar com o Sword Soul TNI. Ele utilizou uma vertente um pouco diferente dos decks de Sword Soul que vem sendo utilizada aí nos últimos torneios, que seria a vertente de Tex com Go in Second. Aqui no caso ele optou por utilizar Range Traps, as Range Traps 1 por 1, como Ash, Veiley e Infinity, enquanto as Range Traps de alto impacto ficou aqui no side deck. E apenas de Tex, né, para push, ele utilizou aqui 3 de Zares, já que ele está utilizando 42 cartas e praticamente 3 copas de cada carta, então de Zares não pesou muito nesse deck. E para Engine aqui de TNI que ele utilizou aqui 3 Ashuna, o padrãozão aí de Ashuna, 3 Vishuda e 3 aqui do Adhara. Tem que falar, tem que ser o padrão mesmo. Além disso, ele utilizou aqui 3 Avessel. As cartas aqui de TNI dá um ótimo gás aí para Engine, né, do Sword Soul, já que todo mundo interage com todo mundo. E para as cartas aqui de TNI que ele utilizou 2 Taiá, padrão também 2 Taiá, apenas 1 Taiá. O pessoal utiliza basicamente 2. 3 Moi, um dos principais starters do deck. 3 do Longyan, outra jogada de push que você pode ter descartando uma outra carta para invocar ele. 3 aqui da Ecclesia, tem que ter ela, né? Padrãozão, vai trazer aí um Sword Soul do deck. E daqui ele utilizou, claro, 3 da Rota, né? Da Emergence, que vai buscar aí seus monstros. E uma aqui da Reborn, a Secret Summon. Você utiliza apenas uma dela mesmo, já que essa carta é mais para volta mesmo. E 2 aqui da Trap, upando aí 2 cartas do oponente. E além disso ela vai criar um token aí quando ela for banida. Isso é basicamente o main deck aqui que o Shibata utilizou. Como eu falei, né, uma vertente um pouco diferente para as cartas que ele utilizou. Em vez de Tex, ele utilizou mais as Range Trap de 1 por 1. É claro, não posso esquecer aqui, né, do Archnemesis Proton. Uma carta aí excelente que caiu como uma luva nesse deck, já que ele é um Wimi, ele é buscável aqui pelas cartas aqui da própria Engine. E aqui no extra deck dele, também um extra deck um pouco bem padrão. 3 aqui do Monk e uma apenas aqui do Xamã. Padrãozão também, 3 Monk. Às vezes o pessoal utiliza aqui 2 do Xamã, já que ele aí pode ser interação também contra o oponente. Utilizou aqui um do Dragon Berserk. Monstro aí parrudo, que vai poder aí tirar cartas do oponente também. Utilizou aqui um do Dragite. Ele basicamente aí vai ser um negate de Spell e Trap, um negate padrão, já que se você vai ter aqui um monstro de água no cemitério, que no caso é a Moi. Uma vertente interessante, ele utiliza aqui o Shen Shen, já que suas cartas sendo banidas, você não vai perder muito elas. Como eu falei aqui, a Trap, ela vai criar um token quando ela for banida, então o Shen Shen não vai ser tão quebrado nesse deck, vai mais quebrar o oponente do que você. Não pode faltar também a Barones, que vai ser um Omnigate, aí vai ser facilmente sendo feito nesse deck aqui, com apenas que um Longyan. Então, ótima carta. E além disso, ela traz aí um follow-up no próximo turno. Vertente sim bem interessante, utilizou com o Zhang Zing. Eu utilizo aqui um do Yan Zing. Ele pode aí se poupar e poupar uma carta aí do oponente. É interessante também. E um outro efeito que quando ele for aí destruído por batalha efeito, você vai trazer qualquer monstro Wimi de seu deck. Ou seja, basicamente qualquer monstro Tenno, qualquer Sword Soul do seu deck. Utilizou também 2 aqui do Baxia. Padrãozão, né? Pois utilizando 2, até mesmo 3. Quando ele for assim que invocado, você vai aí dar surf em cartas no campo. Bem interessante, esse deck aqui no Go in Second bota muita pressão e basicamente vai dar um OTK. E além disso ele consegue aí trazer o monstro de nível 4 aí do seu cemitério, trazendo aí basicamente um follow-up. E o grande Big Boss aqui do extra deck ele utilizou o Xiaofeng. Xiaofeng é esse que vai aí locar o oponente de ativar efeitos de monstros pelos atributos de monstro Yangzing utilizado para a invocação dele. Ou seja, se utilizando aqui um Bax, seu oponente não vai poder ativar monstros de luz. E utilizando aqui o Aziggs, ele não vai poder ativar efeitos de monstros de trevas. Ou seja, então aqui turno 0, você utilizando um desses dois para fazer aqui o Xiaofeng, você vai dar um pequeno lock no oponente, dependendo do deck. Você pode até fazer um FTK.
E além disso, quando o Xiaofeng, né, sair do campo, você vai aí especial invocar qualquer um IME aí de seu deck, ou seja, quando ele sair ele deixa um follow para você. E para os simples do Sword Soul, padrãozão que ele utilizou aqui, 2 do Grandmaster e um apenas que do Supreme Sonveng, tradução. E do side deck que ele utilizou, como eu falei, cartas de alto impacto como 3 Nibiru, 3 Lancia. Para contra esse Spirit Trap ele utilizou apenas 1 do Espanador e 2 aqui do Twin Twister. Como a gente viu aí na final, essas cartas faltaram muito aí para combater o Eldritch. 3 Dark Ruler, pegar aí deck de combo. E uma tech interessante que ele utilizou aqui, a Obedience. Para quem não sabe, você vai pagar 2.000 pontos de vida e declarar o nome de um monstro. Então o seu oponente vai revelar o deck dele. E se o monstro declarado estiver no deck dele, você vai adicionar aquele monstro para sua mão ou especial invocar no seu lado do campo, ignorando as regras de invocação. Ou seja, essa carta aqui pós-side vai ser ótima. Você vai pegar aí um monstro-chave do oponente. Um exemplo, se fosse aí, se ele tivesse essa carta aí, ele poderia invocar o Gondelord ou até mesmo a Aleister. Uma carta, uma VTG bem interessante. Então é isso, galerinha. Essa foi a decklist do Shibata aqui com o Sword Soul TNI. E vamos conhecer agora a decklist do Pedro, que ficou em primeiro lugar, o Invoked Eldritch. O Pedro também utilizou aqui uma vertente assim, um pouco diferente no deck de Invoked Eldritch. Utilizou basicamente apenas 10 monstros de main deck, sendo ele aí uma hand trap de alto impacto, que é o Nibiru. Utilizou 3 do Aleister Monk Flip, 2 do Gondelord e apenas que os 2 materiais do Infinity Force. E o resto, né, 20 cartas mágicas. Bem diferente. E um deck assim de Eldritch, né, 20 cartas mágicas. Entre elas aqui tivemos 3 da Destiny Fusion, claro, 3 Destiny Fusion, você pode dar um hard draw dela. 3 Prosperity. O deck não vai sofrer tanto, já que ele está utilizando o Eldritch, então o extra deck está mais aí voltado para o Invoked. 3 Prosperity, 3 da Meltdown e 2 da Invoked. Padrãozão aqui o combo de Aleister. 3 da Elderland. Tem que falar, tem que ter 3 Elderland. Além dele buscar o Gondelord, você vai buscar aí as suas Gondelland. 3 Super Poly, pegar aí muita gente de surpresa. Mas ele está utilizando, né, apenas 2 cartas com a Super Poly. Mas você pode fazer também com o Aleister. Você pode fazer um Mekaba, quem sabe. Ou até mesmo um Purgatrio. Ou até mesmo um Radid, já que aí temos aí o Flanders que está ficando bem popular. E também temos aí o deck de Bandarp, que são aí monstros vento. Para as jogadas aí do oponente, 3 Doppels de main e 3 Infinity. É interessante caso você abra aqui com as duas, se dá Infinity na sequência, se dá Chain Droplets. Vertentes aí bem boa. E também para as cartas de Eldritch de Trap, 3 Sanguine, não pode faltar, uma melhor carta de Eldritch. 2 do Raqueiro e 2 do Conquistador. 2 de cada, em vez de 3 ou 3-2, 2-3, utilizou apenas 2 de cada. Por essa deck assim bem padrãozão também. Temos aqui as cartas de Invoked. Utilizou aqui um Elysium, interessante o Elysium. Não é tão utilizado assim, mas é que ele utilizou como é efeito surpresa. 2 Mekava, padrãozão. 1 do Purgatrio, por que não? Pode ser aí que ele dê um OTK e o Purgatrio é uma carta de OTK. Um Rajik, como eu falei aí, né, contra Bandarp com a Estátua de Vento, ou até mesmo aí contra a Flanders. 1 do Algoedes, também não pode faltar Algoedes. Infinity Force, já que eu estou utilizando pode, eu poderia utilizar aí até mesmo 2, seria interessante. Starving Venom e aqui o Mood Dragon, né, alvos aí de Super Poly. Exceed 5 com selar Pillarides para você utilizar aqui com as suas traps. Utilizou também Black Luster Soldier of Chaos, também para você utilizar com as suas traps, também com seus monstros, daí um TK da hora. Anaconda aqui pode ser utilizada para você fazer o Infinity Force, caso você não chegue até a Fusion Destiny. Charles Dragon, você pode aí fazer ele também com as suas traps e depois em seguida fazer Anaconda, como a gente viu aí no replay. Utilizou Artemis, mandar aí o Aleister pro cemitério e ter mais um corpo no campo. E é claro, não podia faltar uma Mirage. Basicamente faz a mesma função aqui do Artemis e ele pode ser aí material para o seu Purgatrio. Para o side dele, o side é bem interessante. Pega bastante deck no momento, podemos dizer assim. Utilizou Contact Sea,
já que muitos decks aí tá fazendo muita invocação de extra deck, como a gente podemos ver. O Tartsi utilizou aqui Token Collector, um deck aí, né, tá utilizando Token Collector, se preparou bem com esse side. Lightning Storm, pegar aí decks de trap ou decks que bota muito monstro no campo. Twin Twister, quantos decks de trap também. E outra vertente que ele utilizou aqui foi a Dimension Barrier, para pegar aí muitos decks como, né, Sword Soul. E faz aí muita invocação sincro do extra deck, então uma vertente aqui bem interessante. O side dele completamente armado aí contra o meta atual. Então parabéns aí pro Pedro, fez aí uma ótima deck leads. E parabéns, né, por ter vencido aí a nossa grande final, nosso torneio meta lá do nosso clã. Então é isso, galerinha, esse foi o nosso repórter de torneio meta lá do nosso clã. Lembrando que o link do nosso Discord está aqui abaixo na descrição, caso se você interessou pelo nosso clã. Também temos a nossa rede social aqui do canal, lá no nosso Instagram. Dê uma passada por lá eu posto notícias e curiosidades do mundo de Yu-Gi-Oh! Para você que ainda não foi inscrito, se inscreva. Além de torneios do nosso clã, eu trago também curiosidades e notícias. E estamos aí com a nossa nova série aqui do canal de Duel Terminal. Então dê uma conferida. É claro, divulgue aí para os seus amigos que gostam desse jogo maravilhoso que a Konami criou para nós. Então é isso, galerinha. Eu sou o Max Shadow. E nos vemos, é claro, na próxima.